Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar nosso estudo da manhã desse dia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Quantos dos irmãos aqui não me conhecem? Quem não me conhece, levanta a mão para eu ver. Vai ter bastante irmãos que não me conhecem. Meu nome é Pastor Mário Márcio. Eu sou lá da cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Eu estive aqui com os irmãos na semana retrasada, ministrando aqui, ministrei algumas congregações. Eu sou amigo desta igreja já de longa data, de muitos anos, de pelo menos, que eu me lembro, pelo menos 22 anos. Eu conheço esta igreja, este ministério. Sou amigo do pastor Josilei, do pastor Janisson. Já fizemos alguma obra do Senhor nesta região. Estive também ministrando nas congregações dos irmãos. Ontem mesmo eu estive em uma das congregações aqui da igreja, ministrando a palavra. E eu quero dizer para a igreja que para mim é um motivo de particular alegria estar aqui na manhã deste dia, trazendo este estudo da palavra de Deus para os irmãos. O pastor Janisson falou comigo ontem à noite. Já que você vai estar aqui amanhã, traga o estudo da palavra na EBD. E eu confesso aos irmãos que eu sou, assim, bem suspeito de falar de escola bíblica dominical, porque eu fui criado na EBD, meus irmãos. Fui criado na EBD, eu também gosto de cantar. E o primeiro hino que eu cantei na igreja solo foi dentro de uma EBD, quando eu tinha 7 anos de idade, pastor Janson. E o hino chamava O Telefone do Céu é a Oração. Irmãos, pensa no hino bonitinho que eu cantava, irmão, pequenininho, 7 anos de idade. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é a oração. Cantar pequenininho assim, cantando na igreja, dentro da EBD. Fui criado na Igreja Batista Boa Esperança, na Cuiabá, Igreja da Convenção Batista Brasileira. Então, irmãos, eu amo muito esse trabalho. Eu gosto muito desse trabalho de EBD. Eu creio que aqui nós podemos explanar a palavra de Deus com mais clareza, podemos extrair lições para nós preciosas para o nosso dia a dia. E o estudo de hoje, eu preparei ontem à noite, o tema é a língua e sua influência no cotidiano da igreja. Fale comigo assim: a língua e a sua influência no cotidiano da igreja. É interessante a palavra. Quero ler com os irmãos Tiago 3, versículos de números 5 e 6, que fala assim, Tiago capítulo 3, versículos de números 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro, mas gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza. E a frase final tem algumas bíblias que trazem um refresco. Tem algumas bíblias que tem uma palavrinha mais fácil. Mas a minha está escrito assim, ó, e é inflamada pelo inferno. Vocês entenderam, irmãos? A última frase, tem algumas bíblias que trocam essa palavrinha, tem um refresquinho. Mas na minha não, a minha já é logo direto. Está escrito assim, ó, e é inflamada pelo inferno. Então os irmãos percebam como essa coisa da língua é séria. Então os irmãos percebam isso. A língua é pequena em tamanho, mas pode produzir grandes consequências na vida da igreja. Na vida da igreja como um todo. E depois os irmãos vão extraindo para si a lição que lhe cabe. Mas eu quero falar sobre o corpo de Cristo. Eu quero falar sobre a igreja na manhã desse dia. Sobre o cotidiano da igreja, sobre a vivência da igreja. É isso que eu quero falar na manhã desse dia. E cada qual tire a lição que o Senhor falar ao seu coração. O objetivo dessa lição é levar cada cristão a compreender que as suas palavras podem edificar ou destruir,
unir ou dividir, curar ou ferir. E que precisamos submeter a nossa língua ao governo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então esse é o objetivo da nossa lição desta manhã. O primeiro ponto diz que a língua é pequena, mas a sua influência é grande. Vê que Tiago começa o versículo dizendo: a língua é um pequeno membro. Os irmãos percebam que é um membro pequeno, mas a sua influência é grande. Ele está chamando a nossa atenção para uma grande realidade. O tamanho da língua não determina o tamanho do seu impacto. Uma pequena faísca pode provocar um grande incêndio. Da mesma maneira, uma pequena palavra pode destruir uma amizade, provocar uma divisão, gerar uma discussão, desanimar alguém, destruir a reputação de uma pessoa, criar conflitos dentro da igreja. Mas também, ao contrário, os irmãos escutem também, ao contrário, uma palavra pode levantar quem está caído, amém, irmãos? Levantar quem está caído, consolar quem está sofrendo, fortalecer o irmão, restaurar um relacionamento, pode trazer esperança e pode também conduzir alguém para mais perto de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda quando a língua é bem utilizada. Vocês viram o poder que a palavra tem? Pode fazer tudo isso. Já pensou você ser alguém que Deus usou para trazer alguém para mais perto de Deus? Para trazer alguém para ser restaurado? Para trazer alguém para ser curado? Então, irmãos, percebam que é uma influência muito grande. Uma influência muito grande. Aí, sobre esse primeiro ponto, eu tenho uma pergunta para os irmãos, né? Antes, eu se perguntasse para mim, eu posso falar isso? Antes de perguntar alguma coisa, antes de falar alguma coisa, nós devemos refletir sobre isso. Eu posso falar isso? Ou então, o que acontecerá depois que eu falar isso? Entendeu? A gente precisa pensar nisso. Será que eu posso falar isso? E se eu falar isso, o que vai acontecer depois que eu falar? Porque tem gente que tem uma metralhadora, né, irmãos? Ele vai falando, não reflete, não. Ele vai. E quando ele já olhou, o estrago está feito. Mas quando nós somos conduzidos pelo Espírito, aí tem algumas perguntas que nós devemos fazer. Será que eu posso falar isso? E se eu falar isso, o que vai acontecer? Então são coisas assim para a gente refletir. Ponto 2. A língua pode ser um pequeno fogo. Tiago diz assim, ó: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Imagine uma floresta seca. Os irmãos são de região de floresta, de mato, os irmãos sabem que um mato seco, quando coloca fogo nele, uma floresta seca, uma pequena chama, parece insignificante, mas quando encontra aquela terra propícia, né? Folhas secas, madeira seca, o fogo cresce rapidamente. Assim também acontece com as palavras. Uma pessoa fala algo, olha que coisa interessante, olha como é que o negócio incendeia, quando ele pega fogo, ó. Uma pessoa fala algo, outra acrescenta alguma coisa, uma terceira interpreta da maneira dela, e uma quarta espalha. Irmãos, vocês estão entendendo? Fala bem. Está ficando interessante o negócio, ficando interessante. Eu estou começando a gostar disso aqui, irmãos. Uma pessoa fala alguma coisa, vem uma outra e acrescenta outra, vem a terceira e interpreta da maneira dela, e vem a quarta e espalha. Então, irmãos, entendam que é um rastilho de pólvora, né, meu marido? Elas pegam fogo assim e espalha. Então, vocês entendam que tem gente olhando para minha cara fazendo bem assim. É verdade, irmão, porque o negócio é estreito mesmo, sabe? Essa lição aqui é meio estreita. Então, o pastor Jantes deu o tema para mim, né? Rapaz, esse negócio aqui é estreito, pastor Jantes. Mas Deus dá graça. Então, irmãos, outra espalha.
E aquilo que começou como uma pequena conversa transforma-se em um grande problema. Está entendendo? Porque pegou fogo. Porque o negócio espalhou de uma proporção assim que não tinha condições. E isso eu estou falando da vida da igreja, amém, irmãos? Estou falando da nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. Eu não estou falando nada aqui para ninguém em particular, tá, irmãos? Isso aí, cada qual receba de Deus aquilo que nós. Estou falando do cotidiano da igreja, do que nós vimos no meio da igreja. Então nós precisamos tomar cuidado. Aquele que começou com uma pequena conversa transforma-se num grande problema. Na igreja, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Às vezes uma pessoa diz: você ficou sabendo? Olha que pergunta. E essa pergunta aparentemente inocente pode iniciar uma cadeia de comentários. Por isso precisamos aprender a controlar aquilo que nós colocamos em circulação através da nossa palavra. Provérbios 16, 28, a palavra diz assim: o homem perverso espalha contendas, e o mexeriqueiro fofoqueiro separa os maiores amigos. Olha que tribulação! Olha que tribulação, pastor José. Ó, irmãos, pensa nisso. Você já não foi separado de alguém por causa de fofoca? Você ia dizer não, mas eu já fui, eu sei que já. Nós já fomos separados de pessoas que nós gostamos por causa de fofoca, por causa de mexerico, por causa de fala. Já fomos, já aconteceu conosco. É a Bíblia, está dizendo aqui, ó. O homem perverso espalha contendas, e o mexeriqueiro separa os maiores amigos. Guarde esse versículo, meu irmão, isso aqui é forte. Anota na sua Bíblia, aí, Provérbios 16, 28. Se você anotar isso é Bíblia, é palavra de Deus, não é palavra do pastor, não. É a Bíblia. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o mexeriqueiro separa os maiores amigos. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas encontram cura, e não onde as suas feridas são expostas. Ninguém vem para a igreja para ter as suas feridas expostas. A pessoa vem para a igreja para ser curada. Ela vem para a igreja para encontrar cura. A igreja é muitas coisas, e dentre elas a igreja é um hospital que recebe os doentes. E eu nunca vi doente chegar no hospital bom. Doente não chega em hospital bom. Doente só chega lá nas últimas. Principalmente se ele for homem. O sangue de Jesus tem poder. Principalmente se for homem. Aí que só vai nas últimas também. Não é assim? As mulheres não, elas vão até consulta periódica e tal, mas se for homem, o homem só chega lá nas últimas. Então eu nunca vi doente chegar em um hospital bom. Mas você já imaginou se chegar no hospital e chegar lá, seus problemas ser espalhados para todo mundo? Todo mundo está sabendo espalhar tudo? Então a igreja é um lugar de cura. Amém, irmãos? Amém. Ponto 3. A igreja, a língua pode contaminar todo o corpo. Tiago 3,6 diz: a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Aqui existe uma verdade muito séria. O problema de uma língua descontrolada não fica somente na boca. Aquilo que falamos pode contaminar o nosso relacionamento com Deus, o nosso casamento, a nossa família, nossas amizades, nossa liderança. Há líderes desacreditados por causa da língua. A nossa igreja, nossa comunhão com os irmãos. Uma palavra mal colocada pode destruir em segundos aquilo que se levou anos para construir. Por isso precisamos vigiar essas 3 coisas: o que falamos, como falamos e para quem falamos. Os irmãos sabiam que até o tom de voz da gente influencia na maneira que uma pessoa entende o que a gente diz? Muitas vezes você está dizendo uma coisa que não tem maldade nenhuma no seu coração, mas só pelo tom de voz que você está usando, a pessoa do outro lado te ofende.
Tem gente que se ofende pelo tom de voz, porque você conversou mais alto, porque você... a pessoa se ofende com o nosso tom de voz. Até isso aqui nós temos que cuidar. Vigiar o que falamos, como falamos e para quem falamos. Nem tudo que é verdade precisa ser contado para todo mundo. Então nem tudo que é verdade eu preciso espalhar para todo mundo. Amém, irmãos? Quarto ponto: a língua pode dividir uma igreja. A língua pode dividir uma igreja. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes deste ensino de hoje. Uma igreja pode ter, olha para isso aqui, olha para mim, vocês verem aqui, olha bem para mim. Uma igreja pode ter uma boa estrutura, bons líderes, bons pregadores, bons mestres, bons professores, bons músicos, bons departamentos, mas se não houver cuidado com a língua, a comunhão pode ser destruída. Existem igrejas que não são destruídas por perseguição externa, que vem lá de fora, mas por conflitos internos dentro, alimentados por palavras. Vocês entenderam como que é coisa séria? Pode ter tudo de bom, pode ter estrutura, bons pastores, bons pregadores, bons ensinadores, pode ter bons músicos, um louvor maravilhoso, mas de repente conversas internas começam a destruir as coisas. Aí tem uma frase bem interessante que eu separei aqui para falar para os irmãos. O inimigo não precisa entrar pela porta da igreja. Não precisa entrar pela porta da igreja. Se ele conseguir usar a língua de alguém que está dentro dela, a obra dele já vai ser feita. Então não precisa nem entrar na igreja. Olha que negócio terrível. O inimigo não precisa nem entrar na igreja. Se ele conseguir usar a língua de alguém que está lá dentro, a obra dele já está feita. Então ele já conseguiu fazer a obra dele. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Ponto 5. A língua pode construir ou destruir. Jesus ensinou em Mateus 12:34. Isso aqui é forte, né, irmãos? Que Jesus falou. E isso aqui vai fazer você entender muita gente. Aqui, essa fala desse versículo de Mateus 12:34 vai fazer você dar uma de psicólogo nessa manhã. Você já vai ser um psicólogo santo de Deus. Você já vai entender uma pessoa só por isso aqui, ó. Mateus 12:34. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então quando você vê uma pessoa falando muito palavrão, você já sabe que o coração dela está cheio. Quando você vê uma pessoa falando muito de traição, você já sabe que o coração dela está cheio. Porque a boca só vai falar o que o coração está cheio. Tem pessoas que não perdoam, a fala dela só é angústia, só é amargura, só é reclamação, só é problema, só é dificuldade. Então a minha boca, ela vai falar o que o meu coração está cheio. Jesus disse isso. Isso significa que nossas palavras revelam aquilo que existe dentro de nós. As nossas palavras revelam aquilo que nós temos dentro de nós. Eu vou externar através das minhas palavras. Então, quando você for convivendo com as pessoas, não precisa nem você ser psicólogo. É só você lembrar desse versículo aqui. Quando aquela pessoa falar muito de uma coisa, é porque ela está vivendo uma séria dificuldade naquela área. Se ela reclama muito, você pode prestar atenção. Ao contrário, é gostoso nós convivermos com pessoas que são cheias de Deus no coração. Não é gostoso? Irmãos, tem dia que hoje mesmo eu acordei de manhã, eu estava até falando com a irmã Maria, acordei de manhã cedo, irmãos, eu estava igual o Salmo 45. Salmo 45, versículo 1, o salmista fala assim, ó: o meu coração ferve com palavras boas. Olha que coisa maravilhosa.
Ô pastor, olha que coisa maravilhosa, a pessoa se acordar de manhã e falar isso para você, o meu coração ferve com palavras boas. Rapaz, é gostoso demais, irmão. É gostoso demais, irmã Maria. É gostoso conviver com gente assim, irmãos. O meu coração ferve com palavras boas. O salmista diz, eu falo isso no tocante ao rei. Ele diz, olha, eu estou falando isso sobre Deus. O meu coração ferve com palavras boas. Por que o meu coração está fervendo com palavras boas? Porque eu meditei em Deus. Ontem à noite eu fiz um longo período de oração. Eu fiz um longo período de estudo. Eu fiz um longo período da palavra. Eu dormi era 1h da manhã, orando e falando com Deus. Aí eu acordei cedo e falei para minha Maria, eu dormi a noite toda, eu não acordei para nada. Para nada. Foi um cara lá com motosserra, eu nem vi motosserra, nem vi, foi nada. Fui diretão assim, irmão. Sabe quando você dorme a noite toda, direto, foi assim. Por quê, irmãos? Foi o sono que Deus deu. Foi o descanso que Deus deu. Deus guardou a mente, Deus guardou. Aí você acorda de manhã, porque, irmãos, não tem nada que faz o ser humano mais feliz do que uma noite de sono bem dormida. Não existe. Nada que faça um ser humano mais feliz do que uma noite de sono bem dormida. Porque uma noite de sono bem dormida, ele acorda feliz pro dia todo. Ele tem força pro dia todo. Então, irmãos, é isso. Nós precisamos tomar cuidado com o que está no nosso coração. Jesus disse, olha, o que está no seu coração vai sair pela sua boca. Então, o que você está sentindo vai ser o que você vai falar. Quantas pessoas estão sobrecarregadas? Quantas pessoas estão cheias de problemas, cheias de angústias, cheias de dificuldades? Vocês vejam o exemplo de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Jesus chegou lá, uma estava sentada ouvindo, a outra desesperada, correndo para lá, correndo para cá e tal, aquela coisa. Outra, Senhor, manda ela me ajudar e tal. Desesperada, correndo para lá, correndo para cá. Isso aí vai refletir nas nossas palavras. Isso significa que nossas palavras revelam aquilo que existe dentro de nós. Quando o coração está cheio de, quando o coração está cheio de inveja, a boca fala de inveja. Ira, a boca fala de ira. Orgulho, a boca fala de orgulho. Amargura, a boca vai falar de amargura. Mas quando o coração está cheio de Cristo, nossas palavras começam a refletir Cristo. Provérbios 12:18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Amém, irmão? Você recebe isso? Eu estou apontando para você. A língua dos sábios gera saúde. Amém. A sua língua foi chamada para gerar saúde. Olha que coisa linda esse provérbio. Olha que coisa fantástica, irmãos. Há alguns cujas palavras são como ponta de espada. O que uma ponta de espada faz? Fura e estraçalha, né? Corta, estraçalha a ponta da espada. Mas a língua dos sábios é saúde. Então nós precisamos pedir para Deus essa sabedoria, para que a nossa língua seja saúde para outras pessoas. Que tipo de pessoa eu sou dentro da igreja? Pensa em você. Faça essa pergunta para você mesmo. Que tipo de pessoa eu sou dentro da igreja? Eu sou espada ou eu sou remédio? Eu sou espada ou eu sou remédio? Que tipo de pessoa eu sou dentro da igreja? O problema não é somente falar muito, ponto 6, meus irmãos. O problema não é somente falar muito, porque às vezes alguns pensam assim, eu não sou fofoqueiro, então esse estudo aí que o pastor Mário está falando não é para mim. Talvez tenha alguém aqui pensando isso nessa manhã. Eu não sou fofoqueiro, então esse estudo aí que o pastor está dando, isso aí não é para mim. Mas Tiago não está falando apenas da fofoca. Precisamos tomar cuidado também com, vamos lá, o que nós temos que tomar cuidado? Com críticas. Pessoa que é extremamente crítica.
Olha o irmãozinho lá e fala assim, ó, esse irmão aí não faz nada direito. Tudo que esse cara faz é errado. Ele vai fazer uma coisa que está errada, ele vai fazer outra que está errada. Tudo está errado. Pessoa muito crítica. Critica demais. Ó, foi cantar ali e desafinou. Ó, foi fazer isso. Falou um versículo bíblico. Está errada a referência, viu? Nesse versículo não. É outro. Né? São coisas assim. Gente extremamente crítica. Vamos tomar cuidado com isso. Crítico demais é um problema. Pessoa que gosta da murmuração. Isso aqui é uma das coisas que Deus mais odeia. Foi por causa disso aqui que uma geração inteira morreu. Só entrou 2 na terra do Egito. O resto morreu tudo. Murmuração. Gente que fica dizendo, olha, nessa igreja aí nada funciona. Tudo ruim. Ali, palavra não presta, louvor não presta, tudo é ruim. E vai murmurando, e murmura aqui, e murmura ali, e murmura lá, reclama lá, irmãos. Murmuração. Outro tipo de gente, pessoa que gosta de julgar os outros, julgamentos. Aí fala assim, ó, eu já até sei por que ele fez isso. Quando um está fofocando, ele chega assim, eu já sei por que ele fez isso. Fez isso por isso. Ele já está com a sentença pronta. É que fulano é isso, ele já julgou. Ele foi o juiz, o promotor, o advogado, já deu a sentença, já saiu de lá até para a cadeia. Irmãos, tem um que já está tudo pronto. Já julga, já faz tudo, ele já sabe tudo. Então assim, julga a pessoa. Outra pessoa também que é horrível. Pessoas que atacam os outros com ironias. Pessoa irônica. Aí o irmão às vezes fica longe da igreja, sem vir um tempo. Aí quando ele entra na igreja, ele vira e conta assim, ó. Olha lá quem que ali resolveu aparecer. Está vendo ali? Resolveu aparecer, ó. Ironias. Pessoas que trabalham com ironias. Gostam de ficar ironizando os outros. Atacando com ironias. E ainda diz assim, é brincadeira. Mas sim, mano, é assim, ó. Tô falando aí, ó. Tô falando, irmão. Deus não falou isso aqui para mim na toa, não, irmão. Gosta de atacar os outros com ironia. E ainda diz que é brincadeira. É brincadeira. Brincadeira é nada, irmão. Tá falando mesmo, tá falando a real, tá? Só tá disfarçando ali porque ele tem coragem de falar na sua cara. Mas ele fala aquilo ali em tom de brincadeira, mas não é brincadeira. Ironia é um negócio muito sério. Palavras negativas. Tem gente que é extremamente negativo. Eu tenho um vizinho que eu apelidei ele de seu negativo. O nome dele era Dativo. Dativo. Não sei se você já viu esse nome. Dativo. Você já viu esse nome? Pois é, o nome desse meu vizinho era Dativo. Só que eu chamava ele de seu negativo. Porque tudo dele era negativo. Tudo dele era errado. Não vai dar certo. Vai. Tem gente que é assim. Palavras negativas. Você está todo cheio de alegria, você começou um projeto na igreja, começou algo, Deus falou no seu coração, você falou com o pastor falou, isso aí é de Deus, vai lá fazer. Aí a pessoa por trás fica lá, vai dar nada certo, você vai dar tudo errado. Isso aí é fogo de palha, isso aí vai dar errado. Isso aí não foi Deus que falou, não. Isso aí ele mesmo inventou da cabeça dele. Quantas vezes eu vi isso, irmãos? Isso aí fulano que inventou. Isso aí não vai dar certo, não. Deus não está nisso aí, não. Ainda diz assim, Deus não está nisso, não. Isso aí é obra da carne. Não é obra de Deus, não. Aí vai indo. Gente negativa. Irmãos, quando você vê gente assim, foge dessa pessoa, em nome de Jesus. Foge dela. Sai dela, povo meu, ó. Jesus diz, sai dela, povo meu. Sai desse tipo de gente. Não fica andando com esse tipo de gente, não. Que daqui a pouco você sente vontade de morrer. Irmão, estou falando pra você. Tem gente que é tão negativo. Se você começar a andar com ele, daqui a pouco você tem vontade de morrer. Você vai acreditar que não tem mais jeito. Então, ó, foge dele. Palavra negativa. Sai fora. Outra coisa. Pessoas que gostam de exposição. Contar para outras pessoas aquilo que alguém confidenciou.
Pessoas que não guardam segredo. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Todo melhor amigo tem outro melhor amigo. Você abre seu olho, viu? Toma cuidado. Eu vou contar para fulano que fulano é a minha melhor amiga. Mas acontece que fulano tem mais 5 melhores amigas. E ela também vai contar mais 5. E as 5 tem mais 10 melhores amigas. E as 10 tem mais 200 melhores amigas. Então daqui a pouco, meu irmão, primeira página do jornal de Jaru, queridão. Minha irmã. Daqui a pouquinho, minha irmã. Daqui a pouquinho, meu irmão. Primeira página lá do site do Fofoca de Jaru, tá tudo lá. Então assim, vamos cuidar, irmãos. Vamos ser sábios, vamos pedir para Deus, sabedoria. Vamos pedir, discernimento. E o engraçado das pessoas, o mais interessante, sabe o que é? Tem gente que ele conta tudo da vida dele para os outros. Ele só não conta para Deus. Pensa nisso, irmão. Tem gente que conta tudo da vida dele, coloca até em rede social. Até em rede social está lá. Conta tudo da vida dele para os outros. Só não conta para Deus. Tem uma irmã da minha igreja que ela, esses dias, colocou a vida dela inteira lá na rede social, né? Aí ninguém comentou nada. E aí eu entrei e escrevi assim embaixo: irmã, quando você resolver esse problema aí, posta aqui também para eu saber, que eu fiquei curioso. Porque eles só colocam o problema, né? E quando eles resolvem, quem passa lá para dizer, né? Então, já que colocou em rede social, foi tudo. Foi logo o que aconteceu depois, foi o antes e o depois, porque o povo fica curioso. Já que você quer fazer da sua vida um reality show, então coloca logo tudo. Abre logo tudo. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. 7º ponto, irmãos. Meu Deus do céu. Tem 10 pontos aqui, irmão. Tem que correr. Porque o assunto é extenso. 7º ponto. O que devemos falar dentro da igreja? Efésios 4:29 nos dá um princípio maravilhoso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só a que for boa, para promover a edificação. Apóstolo Paulo aconselha isso. Aí antes de falar alguma coisa, você pergunta para você mesmo. Pergunte antes de falar. Isso aí é verdade? Isso aí é necessário? Isso aí vai edificar alguém? E será que agora é o momento certo de falar? Eu falaria isso se a pessoa estivesse presente? Então são 5 perguntas bem interessantes. É verdade? É necessário? Vai edificar? É o momento certo? Eu teria coragem de falar isso na cara da pessoa, ou eu só falo por trás? Então vamos pensar nessas coisas. Essa última pergunta é poderosa. Se eu não tiver coragem de falar na frente da pessoa, talvez eu também não devesse falar na ausência dela. 8º ponto. Precisamos colocar uma guarda na nossa boca. Davi fez uma oração muito importante. Faça esta oração também. Salmo 141:3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Davi não disse assim: Senhor, me dá uma língua maior. Davi não disse isso não. Vocês já viram a história da pessoa que vai ser enterrada e precisa de 2 caixões, né, irmãos? Um caixão pega outro na língua. Então, assim, o povo diz isso. Davi não pediu uma língua maior. Ele pediu para Deus colocar uma guarda na sua boca. Senhor, coloca uma guarda na minha boca. Precisamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, antes que eu fale, governa as minhas palavras, porque existem batalhas que poderiam ser evitadas se tivéssemos simplesmente ficado em silêncio. Você sabia disso? Tem coisa na sua vida, tem coisa na minha vida, que poderia ser evitada se eu simplesmente tivesse ficado quieto. Se eu simplesmente ignorasse e deixasse para lá, as coisas poderiam ser evitadas. Capital Grande,
Cidade grande, o povo tem costume de fechar os outros. Fecha os outros, irmão. Carro fecha carro. Rapaz, já aconteceu comigo umas 3 vezes. Irmão, a vontade que a gente tem como motorista, né, ainda mais a gente que tem temperamento sanguíneo, né, é você descer, pegar o cara pelo colarinho, cheio de burro, fazer um monte de coisa. Essa é a vontade é essa. Mas se você fica quieto e deixa para lá, você vai evitar um monte de coisa. Tem pessoa que faz isso, que desce do carro, um mata o outro, é uma luta. Acaba com a família, acaba com a vida, acaba com um monte de coisa. Por quê? Porque ele poderia ter ficado quieto, mas não ficou. Então, pensa bem na sua vida. Se já não aconteceu uma situação que se você tivesse simplesmente ficado quieto, você estava tranquilo. Não aconteceria problema nenhum. Mas o ponto 9 aqui, que eu tenho só 4 minutos, diz que a língua também pode ser um instrumento de Deus. A língua pode e deve ser um instrumento de Deus. A mesma língua que pode destruir, pode também ser usada para pregar a palavra, orar para alguém, evangelizar, consolar, aconselhar, pedir perdão, liberar uma palavra de esperança, abençoar nossos filhos, honrar os nossos líderes, fortalecer os nossos irmãos. Provérbios 15, 23 diz: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra dita na hora certa, quão boa é. Olha que coisa linda! A palavra dita na hora certa, quão boa é. Então, irmãos, olha o tanto de bênção que a língua pode ser usada. Que a nossa boca seja uma fonte de bênção dentro da igreja. E no último ponto, no tópico 10, a pergunta principal do estudo é essa: quem está governando a minha língua? Pergunta para o seu irmão do seu lado aí: quem está governando a sua língua? Pergunta aí para o seu irmão, pergunta. Não tenha medo não, pode perguntar. Não é para responder não, é só para você pensar. Quem está governando a sua língua? Já é o último ponto, estou encerrando a palavra aqui. Quem é que está governando a minha língua? Porque a questão não é simplesmente aprender a falar menos. Olhe para cá, irmãos. A questão não é simplesmente aprender a falar menos. É aprender a falar debaixo do governo de Deus. Aprender a falar debaixo da mão de Deus. Eu entender que o que eu falar, você está debaixo, a mão de Deus aqui, eu debaixo da mão de Deus. Então não é só falar menos, é falar debaixo do governo de Deus. Deus governando. Antes de falar, meu coração está em paz? Eu pergunto para mim, minha palavra vai edificar? Jesus seria glorificado por aquilo que eu estou prestes a falar. Eu estou para falar uma coisa. Jesus vai ser glorificado se eu falar? Minha conclusão é a seguinte, irmãos: a língua é pequena, mas possui um enorme poder. Uma palavra pode começar uma guerra, uma palavra pode terminar uma guerra, uma palavra pode ferir e pode curar, uma palavra pode afastar alguém da igreja, e uma palavra também pode trazer alguém de volta para perto de Deus. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa, irmãos: uma igreja madura não é aquela que apenas sabe falar de Deus, mas é aquela igreja que aprendeu a falar como Deus deseja. Amém, irmãos? Esta é a palavra da manhã deste dia. Vocês recebem? Se vocês quiserem um estudo, se vocês quiserem este estudo, vocês passem ao final, dá o número de WhatsApp de vocês e eu vou enviar para quem quiser esse estudo todinho, para você guardar na sua casa. Esse estudo aqui ficou muito bom, viu, irmãos? Depois, se vocês quiserem, passe lá, me dê o número do seu WhatsApp que eu envio ainda hoje. Envio para todos os irmãos que quiserem, para você meditar, tá bom? Que Deus abençoe. Para quem que eu passo a palavra? 9h25, já está certinho no horário. Pastor Jantes gostou, né, pastor Jantes? Certinho no horário, tá tudo bem. Aí, irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter estado aqui com os irmãos.
Se os irmãos se sentiram ofendidos em alguma coisa, os irmãos me perdoem, mas eu só vim aqui trazer aquilo que Deus colocou no meu coração na madrugada desse dia. Mais tarde eu estou indo para Ji-Paraná, eu vou estar ministrando numa igreja de Paraná, e segunda-feira eu estou voltando para Cuiabá, Mato Grosso. E eu trouxe alguns materiais ali. Depois os irmãos, se quiserem me ajudar na viagem, passem lá e levem para sua casa, tá bom? Dá uma olhadinha em algumas coisas que eu trouxe ali, que os irmãos podem investir no ministério e me ajudar, tá bom? Que Deus abençoe a todos.